Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre os riscos, os possíveis riscos numa cirurgia plástica. E a doutora Tatiana Moura é cirurgiã plástica, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite, prazer é meu. Doutora, a cirurgia plástica é um sonho de consumo em todas as idades, contudo, muitas pessoas têm receio devido aos riscos. Quais são os riscos comuns numa cirurgia plástica? Então, quando a gente avalia risco de qualquer procedimento cirúrgico, de qualquer especialidade médica, a gente avalia em duas etapas. Primeiro é o risco cirúrgico do procedimento em si, que existe um monte de estudo, né, que é feito, então, tal procedimento tem risco de tantos por cento de hematoma, tantos por cento de infecção, tantos por cento de evoluir mais grave, enfim, isso tudo é estudado pela medicina. E existe o risco pessoal do paciente. Então, os pacientes não têm o mesmo risco todos, né? Expostos à mesma cirurgia. Então, um paciente que seja diabético, hipertenso, história prévia de infarto ou qualquer acidente vascular, história prévia de trombose, doença autoimune, história de outras complicações em outras cirurgias, né? Teve uma eventualidade numa anestesia, tudo isso a gente conversa com o paciente para a gente estipular o risco pessoal do paciente, né? Então, quando a gente fala de cirurgia plástica e de qualquer outra especialidade médica, é uma interação entre o procedimento e o próprio paciente, né? Então, uma senhora idosa, ela não tem o risco igual de uma menina de 20 anos. Um tabagista, uma pessoa tabagista, também não tem o mesmo risco de uma pessoa que não fuma. E assim vai, né? Então, não é uma coisa, uma receitinha de bolo. A gente tem que analisar tanto o procedimento como o paciente. Aí a gente vai analisar esse risco cirúrgico, e aí o que a gente tem para minimizar, né? A gente pode, por exemplo, um paciente que usa, que é tabagista, a gente pode pedir para parar de fumar pelo menos 30 dias antes da cirurgia, para a gente diminuir o risco de complicações com necrose, infecção, deiscência, né? Complicações anestésicas do pulmão. Uma paciente que é uma diabética que está descontrolada, vamos fazer, né, mandar para o endócrino para controlar a diabetes. Uma paciente que tem um risco aumentado de trombose e usa anticoncepcional, a gente pode suspender o anticoncepcional. Uma paciente que está obesa, pedir para perder peso, para sair da faixa de obesidade, porque também aumenta o risco cirúrgico estar com obesidade. E aí, isso em relação ao paciente. Em relação ao procedimento, se eu tenho um paciente que já tem alguns riscos cirúrgicos, eu vou maneirar na minha indicação do procedimento, no caso da plástica, né? Em outras especialidades, às vezes, você não pode fazer uma cirurgia menor do que ela é necessária. Por exemplo, né, você vai tirar uma próstata, você tem que fazer a cirurgia, independente se o risco do paciente é aumentado. Mas na plástica, a gente pode associar menos cirurgias, por exemplo. Então, uma pessoa que tem um pouquinho mais de risco, eu não vou fazer mama, abdômen, lipo. Eu vou falar para a paciente, olha, a gente vai fazer uma cirurgia menor, porque o seu risco pessoal já é aumentado. E aí, a outra cirurgia a gente vai fazer numa segunda etapa. Numa paciente que tem menos risco, eu já posso associar cirurgias com mais segurança, entendeu? Perfeito, doutora. Então, por isso que é importante essa conversa com o médico, inclusive a escolha do médico, né? Porque quando nós vemos problemas relacionados a cirurgias plásticas, sempre existe uma escolha errada, um ambiente inadequado. A cirurgia plástica em si é muito segura, óbvio que existem riscos, como qualquer procedimento, até o uso de uma medicação pode ocorrer interação, problemas decorrentes do remédio, né, dos produtos da composição. Então, na saúde existe isso. Contudo, quando bem planejado, quando bem orientado, seguindo todos esses critérios, é uma cirurgia normalmente com uma incidência de complicações muito pequena. Exatamente, Salatiel. Para você ter uma ideia, uma comparação entre uma lipoaspiração, que é o que a maioria das pacientes tem medo, e uma cesárea, o índice de morte numa cesárea é 100 vezes maior do que numa lipoaspiração. E comparando a cesárea com o parto normal, é 20 vezes maior do que no parto normal. Ou seja, se a gente transpor esses números, se morre mais em parto normal do que fazendo lipoaspiração.
e muito mais em cesárea. Só que isso não, quando você está grávida, e eu sou mulher e já tive filhos, a gente não senta no obstetra e fala assim, qual a chance de eu morrer na minha cesárea? Né? Mas na minha prática como cirurgiã plástica, isso é muito comum. Pacientes sentar e falar, doutora, eu não quero fazer lipo porque eu tenho medo de morrer. Por quê? Porque também tem o imaginário da mídia, de quando tem alguma complicação em cirurgia plástica, isso vira assunto, vira manchete, né? Porque, poxa, a pessoa nem precisava da cirurgia e foi fazer uma cirurgia, né? Mas como você mesmo falou, a cirurgia plástica, dentro das especialidades cirúrgicas, não sei se há mais, porque tem que comparar ali vascular, outras especialidades, mas é uma das mais seguras. Porque normalmente a gente vai operar uma pessoa saudável, na maioria das vezes. A gente não está lidando com uma pessoa que vai fazer uma cirurgia que está doente, em geral, né? Então, o procedimento, normalmente, às vezes a pessoa pensa que é um procedimento muito invasivo, mas assim, a gente não pode passar da pele subcutânea até a camada muscular. A gente não entra em abdômen, não entra em tórax, não entra no crânio. Né? Então, é uma cirurgia que, apesar de operar uma área, às vezes, muito extensa, e isso também aumenta o risco, por isso que às vezes a gente tem que fazer esse cálculo, é extenso, mas não profundo. Pelo menos não deve ser, entendeu? Então, é uma especialidade realmente, estatisticamente, muito segura. Só que o que acontece? Que eu acho que isso que o paciente tem que prestar atenção. Não por ser, talvez, essa visão mais estética, apesar que a cirurgia plástica estética é desse tamanho, a cirurgia plástica reparadora é desse tamanho, as pessoas banalizam um pouco. Então, acho assim, é só uma lipo, é só colocar uma prótese, é só fazer isso, é só aquilo. E aí vai operar em clínica, onde não tem nenhuma estrutura, se tiver uma intercorrência. Vai fazer, como às vezes, um profissional não médico, um médico não cirurgião plástico, né? Então, tudo isso aumenta demais o risco. Né? Porque por mais que você pense que raramente vai ter uma complicação, quando acontece essa complicação, para essa pessoa é 100%. Né? A gente não fala mais 0,001%. Não, para aquela pessoa foi 100% a complicação, né? Então, a gente tem que trabalhar numa estrutura que eu possa reverter uma parada cardíaca, que eu possa reverter um choque anafilático que pode acontecer com qualquer medicação, né? Se eu estou numa clínica, num consultório, eu não vou ter essa condição. Então, o paciente tem que exigir que seja operado em ambiente hospitalar. Isso gera um custo maior, né? Mas eu acho que esse tipo de economia em que você se expõe a um risco maior, além do risco já descrito, é muita burrice. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque aí sai na mídia, fulana teve uma complicação, mãe de 4 filhos, morreu, aí você vai ver, a pessoa operou num lugar inadequado, com um profissional, muitas vezes, que não está preparado, num ambiente que não tinha condições, teve alta muito rápido, o médico não deu assistência quando ela falou que estava começando a passar mal. Então, assim, eu não acho que isso cabe à especialidade, porque ali foi feito tudo numa situação que não é habitual, que não deveria ser habitual, né? Aí você vai ver o histórico daquela paciente, ela fez lipo da coxa, do abdômen, das costas, do braço, abdominoplastia, mama, nariz e ainda enxertou gordura em um monte de músculo. O risco dessa cirurgia é bem alto e fez numa clínica. Você entendeu? Então, assim, eu não estou falando que se você fizer tudo certinho, você não vai ter risco nenhum, porque isso não existe. Mas eu acho que a gente tem que fazer de tudo para que esse risco seja o menor possível. Né? Então, a gente toma como cuidado prevenção de trombose, uso de meio antitrombo, perneira compressora, uso do anticoagulante no pós-operatório, pede para a paciente deambular logo depois no dia seguinte da cirurgia, para prevenção de complicações respiratórias, a gente faz fisioterapia. Então, tem todo um script ali que é estudado, que a ciência vai mostrando para a gente, né, de acordo com as complicações que os nossos anteriores tiveram, que é para a gente não ter também, ou para a gente lidar com o mínimo, né, o mínimo que é impossível de tirar.
Mas não, as pessoas continuam se arriscando, fazendo procedimentos com pessoas que não são preparadas, em locais inadequados, mesmo a gente tendo toda essa oferta de informação, e a gente falando várias vezes, não só eu, muitos outros colegas, falando sobre isso na mídia. Com certeza, a doutora já disse tudo. É óbvio que o profissional tem a responsabilidade, mas o paciente também tem a escolha. Para a gente finalizar, doutora, vamos falar sobre possíveis complicações também no pós-operatório, porque muitas coisas que acontecem, que comprometem o resultado final, não é necessariamente também um problema da cirurgia, mas dos cuidados do paciente após a intervenção. Isso. A gente tem todo um cronograma de pós-operatório imediato, o pós-operatório até 30 dias, até 15 dias, até 3 meses, 6 meses e 1 ano para a gente dar alta para o paciente. Então, esse paciente ele é acompanhado por 1 ano, né? Então, desse 1 ano, tem o porquê a gente acompanhar, né, o paciente por 1 ano. Podem acontecer algumas coisas. Então, no pós-operatório imediato, por exemplo, 24 horas, 48 horas, o paciente pode ter, por exemplo, uma trombose com uma complicação pulmonar, que é quando o trombo migra para o pulmão, que aí a gente vai ter um tromboembolismo pulmonar, que é uma complicação potencialmente grave, né? E que a gente vai ter sinais ali, falta de ar, repentina, queda da pressão, dor no tórax. Então, o paciente tem que ser orientado. Ó, se você sentir isso, você precisa ir para pronto-socorro. Você liga para o seu médico e vai para pronto-socorro. Então, nesses primeiros dias, o que chama mais atenção é isso. Uma outra complicação que a gente pode ter, também pulmonar, é a telectasia, que é quando as porções mais terminais do pulmão, elas podem colabar, muitas vezes devido à anestesia geral ou à respiração curta que o paciente pode ficar no pós-operatório, por dor ou por medo, né? Fica respirando assim, curtinho. E aí, essas terminações, os alvéolos terminais do pulmão podem colabar, levando a um quadro que chama telectasia. A telectasia, o tratamento é só com fisioterapia, mas se não tratada, pode evoluir para uma pneumonia, que aí vai aparecer lá no quarto, quinto, sexto dia, que também é uma complicação que pode acontecer em qualquer pós-operatório cirúrgico, não só de cirurgia plástica. Indo mais para a cirurgia plástica, além da trombose que também pode acontecer, né? A gente fica de olho ali até 10 dias, 14 dias, para o aparecimento de trombose. Dentro da plástica, o que, que a gente pode ter? Hematoma, a gente pode ter deiscência, que é quando abre ponto, a gente pode ter necrose de pele. Então, você tem que estar ali perto do paciente nesses primeiros dias para já avaliar os sinais. Olha, essa pele está um pouquinho vermelha demais, vamos monitorizar a sua pressão, sua temperatura, desculpa, vamos ver se isso não vai piorar, me manda uma foto amanhã eu quero te ver de novo. Então, assim, a gente não opera e larga o paciente e vê daqui a um mês. Você tem que cuidar da pessoa, principalmente nessas 2 primeiras semanas, que são as mais importantes. Aí passou esse tempo, o paciente não teve infecção, não teve trombose, não teve atelectasia, não teve TEP, não teve deiscência, não teve hematoma, tá tudo ótimo. O que pode acontecer, né, andando com o tempo? Queloide, pode acontecer uma simetria, que a gente vai ter que fazer alguma coisa depois. Pode acontecer que lá no futuro, com o 6º mês, a paciente olha e fala assim: putz, não ficou do jeito que eu queria. Isso não é uma complicação, mas faz parte do pós-operatório e a paciente no futuro fala: não fiquei feliz com a minha cirurgia, né? Então, por isso que a paciente tem que, assim, acompanhar, não faltar no pós-operatório, fazer tudo que a gente pediu, o uso das cintas, drenagens, o repouso, né? Porque o que, que acontece? Por exemplo, às vezes eu tenho paciente que fala assim: ah, doutora, eu fui só até a praia ali no final de semana e voltei. Mas isso aumenta a chance de ter trombose, ela ficar dentro do carro por um tempo prolongado. Então, assim, tem que respeitar. Muitas vezes, o pós-operatório de cirurgia plástica, tem paciente que se sente muito bem, que não sente dor nenhuma, que fala: nossa, eu nunca imaginei, e aí começa a negligenciar um pouco os cuidados, porque eu estou me sentindo tão bem, então qual o problema de eu fazer um esforço aqui, pegar um carro, viajar? E não pode, a gente tem que respeitar, porque o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: o momento da cirurgia
ele é 10% de tudo. A primeira conversa, ou antes da cirurgia, é muito importante para a gente avaliar todos esses riscos, fazer todas as orientações. Aí vem a cirurgia. E aí o pós-operatório também é tão importante, ou mais até, do que a própria cirurgia em si, né? Então, essa parceria do médico, da médica, com a paciente, com o paciente, ela tem que ser genuína, tem que ser dos dois lados. A gente precisa confiar no paciente tanto quanto o paciente tem que confiar na gente. Então, se eu falo para uma paciente, olha, se você tiver febre, me liga, e a paciente tem febre e não me liga, como que a gente mantém uma relação de confiança, né? Porque muitas vezes são esses sinais que vão fazer com que eu mude a minha conduta. Olha, você estava tomando tal antibiótico, agora a gente vai mudar. Olha, a gente estava fazendo dessa forma, então hoje a sua cinta está te machucando, então eu vou trocar. Mas eu preciso ter essa interação, eu preciso que o paciente esteja comigo tanto quanto eu preciso estar com ele. Né? Então, o que você falou que não é só uma responsabilidade do médico, não, não é. É uma responsabilidade das duas partes. Né? Eu falo para os meus pacientes, ó, a gente vai estar junto por 1 ano. Aconteça o que acontecer. Excelente, Tudo bem doutora. ou não, né? Com certeza. Muito obrigado, doutora, pelas informações e volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Obrigada, viu? Um prazer. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.